Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Wisco referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Para a tradução simultânea, a ferramenta está disponível no ícone do globo com o nome Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para os ouvintes em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português. Basta clicar em Mute Original Audio. Após a apresentação de resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. Caso sua pergunta não seja respondida durante esta videoconferência, a equipe de Relações com Investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócio da WIS, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a WIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da WIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Apresentando o time da Wisco, estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Vinícius de Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Lucas Neves, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. João Rezende, gerente de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra para o Sr. Marcos Vinícius, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Antes de passar a palavra ao Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Concluímos mais um trimestre repleto de grandes conquistas e satisfeitos com o nosso jeito Wisco de fazer acontecer. Se eu tivesse que escolher uma única palavra para representar nossas últimas divulgações de resultados, certamente seria consistência. Sabemos o que precisa ser feito, temos expertise em como fazer, possuímos o plano adequado como guia e dispomos da disciplina necessária para transformá-lo em ação e gerar resultados consistentes. Esse ritmo só é mantido porque temos alguns alvos móveis que perseguimos trimestre após trimestre com muito afinco. Gerar valor para os nossos acionistas, fortalecer a tecnologia proprietária, enxergar com foco do cliente, ter prudência na administração do curto prazo e conquistar resultados consistentes de longo prazo e gerar valor para os nossos acionistas. Essa é uma busca que nos inspira e garante números como os que veremos ao longo desta apresentação de resultados. Para começarmos, gostaria de celebrar a incrível marca de 187,6 milhões em EBITDA consolidado ajustado, resultado 17,8% acima do terceiro trimestre do ano anterior. Nosso lucro líquido consolidado foi de 88,5 milhões, desempenho 20,8% superior ao mesmo período do ano passado, enquanto o lucro líquido da controladora foi de 50,2 milhões, um crescimento de 13% quando comparado ao terceiro TRI de 2023. E, desconsiderando o efeito da baixa do impairment da Polishop Seguros, com impacto não recorrente de 4,3 milhões, nosso lucro líquido da controladora teria alcançado o patamar de 54,4 milhões. Se fizermos um recorte dos últimos 9 meses, veremos nosso lucro líquido consolidado ajustado em 323,3 milhões, o que significa um crescimento de 28,9% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Na mesma visão, crescemos 25,7% em EBITDA consolidado ajustado, o que representa um resultado de 511
19,4 milhões. Esse é um resultado expressivo e marca novo recorde histórico no acumulado dos 9 primeiros meses do ano para ambos os indicadores. Tudo isso em um momento de crescimento orgânico, sem novas aquisições desde 2022 e com um runoff decrescente. Ainda que o cenário macroeconômico brasileiro apresente desafios, temos demonstrado resiliência e flexibilidade para superar adversidades e construir resultados sólidos. Mesmo em um trimestre onde a taxa Selic voltou a subir, conseguimos entregar recordes históricos tanto em nosso segmento de seguros quanto em crédito e consórcios. No que diz respeito a segmento de seguros, fechamos o trimestre com um EBITDA de 129,8 milhões, resultado 33,4% superior ao mesmo período do ano passado e 7% superior ao segundo trimestre de 2024, o último recorde histórico registrado. O bom trabalho é fruto do desempenho operacional conjunto de nossas unidades de negócio. Merece destaque os resultados de bancassurance alavancados por BMG Corretora, BRB Seguros e Interseguros, que neste trimestre seguiu avançando na expansão da carteira e atingiu a incrível marca de 3,4 milhões de contratos ativos. Ainda no segmento de seguros, divulgamos neste mês um comunicado ao mercado que informa nossos investidores sobre a operação que formalizou o exercício da opção de compra pela UIS de cotas representativas de 9% do capital social da BMG Corretora. Essa ação posiciona a UIS com 49% do capital social da unidade de negócio e não altera em nada a governança da empresa. Seguimos firmes em nosso propósito de ampliar e diversificar nossas operações e gerar valor para os nossos acionistas. Em crédito e consórcio, vimos Promotiva e o Parceiros performarem forte para entregar um EBITDA de 28,3 milhões, resultado recorde até aqui, ao superar o mesmo período do ano passado em 49%. Sabemos que essa consistência só é possível porque temos processos sólidos e uma governança justa, eficaz e que é efetivamente praticada no dia a dia da empresa. No último trimestre, implementamos o mês da governança em todas as subsidiárias da Wisco e reunimos wizards importantes parceiros de mercado para discutir o tema no evento Governança em Ação, fortalecendo valores e construindo futuros sustentáveis, em que olhamos para tudo o que já construímos e para onde queremos ir no que diz respeito a compliance e cultura organizacional. Saí cheio de orgulho deste encontro, dedicado aos nossos valores inegociáveis e que com a certeza de que estamos no caminho correto. Outra boa notícia, que reforça nosso compromisso com a excelência e crescimento contínuo do grupo, é que fomos classificados entre as maiores empresas do país, segundo o ranking Valor Econômico 1000, e o ranking Exame, Maiores e Melhores. Ainda de acordo com o último ranking, também estamos entre as 50 maiores empresas do mercado de seguros brasileiro. Conquistas como essas só são possíveis em um ambiente dinâmico de negócios, onde sinergias e inovação são constantemente incentivadas. No que tange à inovação, seguimos focados em nos conectar com o mercado do futuro por meio de nossa plataforma tecnológica, a WISPro. Composta pelos módulos de venda, gestão, operações e engajamento, desenvolvemos novas funcionalidades em todas essas frentes ao longo do último trimestre. Agora, são 6 unidades de negócios que usam a ferramenta em suas rotinas comerciais. Estamos na reta final do ano e nos sentimos muito confiantes para fechar 2024 com motivos de sobra para comemorar. Manteremos a guarda alta na gestão do curto prazo e seremos assertivos na administração de caixa da companhia. Temos a receita para fazer deste ano um período de grandes conquistas. Não posso deixar de mencionar meu profundo agradecimento a cada wizard que nos ajudou a construir este belo resultado.
Eles são fator imprescindível na receita mencionada acima. A força e a paixão de cada um de vocês é o que nos move. De igual maneira, estendo o meu agradecimento aos membros de nosso Conselho de Administração e dos comitês, que seguem reforçando as decisões tomadas pela diretoria estatutária da Wisco. Meu muito obrigado, e agora passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Neve, que prosseguirá com a análise dos resultados do período. Lucas, por favor, pode seguir. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos principais eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Iniciaremos destacando os avanços contínuos em nossa plataforma digital proprietária, a WISPRO. Nosso compromisso com investimentos estratégicos em tecnologia fortalece nossas vantagens competitivas, garantindo a flexibilidade e a rapidez necessárias para resultados cada vez mais robustos em nossos canais de distribuição. No período, desenvolvemos novas funcionalidades nos 3 módulos que compõem a ferramenta: vendas, gestão e operações. E agora, a solução já faz parte da rotina comercial de 6 unidades do grupo: Paraná Seguros, Promotiva, Omnium, WISconcept, WISconseg e WISparceiros. No módulo de vendas, refinamos os processos de consulta de margem e evoluímos em catálogo de produtos, gestão da carteira e venda de assistências, ao viabilizar a disponibilização de links de pagamentos por e-mail e WhatsApp. Na frente de gestão, aperfeiçoamos a administração da força de vendas. Para finalizar, entregamos em operações o módulo de atendimento omnicanal. Criamos fluxos automáticos para renovações e progredimos nas estruturas de credenciamento. Avançando, destacamos a conclusão da operação que formalizou o exercício pela WIS da opção de compra de cotas representativas de 9% do capital social da BMG Corretora. Com a ação, a WIS passa a ser detentora de 49% da unidade de negócio. Essa operação não resulta em qualquer alteração na governança da corretora e está alinhada à visão de crescimento da WIS, no contexto da ampliação e diversificação de suas unidades de negócio, especialmente em canais com alto potencial de rentabilização por meio da comercialização de produtos de seguridade e financeiros, explorados com o nosso know-how e expertise. Seguindo nos destaques, o período também foi marcado pela emissão recorde de 938 milhões de prêmio de seguros, 22% maior que o mesmo período de 2023. Esse marco é mais um reflexo da consistência na entrega de resultados e reforça a robustez do Grupo WIS. Por fim, destacamos mais um trimestre de recordes atingidos pela Interseguros. A unidade conta agora com 3,4 milhões de contratos ativos, reforçando mais uma vez sua posição de vanguarda nas operações de venda de produtos de seguros digitais no país. O resultado é 115% maior que o mesmo período do ano anterior e 32% maior que o segundo trimestre de 2024. Vale também destacar, dentre os recordes da unidade, o atingimento histórico de 24,4 milhões em lucro líquido, um resultado 57% maior que o terceiro trimestre de 2023. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do terceiro trimestre de 2024. Registramos 265,3 milhões em receita líquida, com crescimento de 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Excluindo a receita líquida do runoff da Caixa, são 215,5 milhões em receita, 21,1% superior ao terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho do segmento de seguros, com crescimento de 24,6% em receita,
bem como pelo segmento de crédito e consórcios, que apresentou crescimento de 27,6% versus o terceiro trimestre de 23. Destaque também para o EBITDA consolidado ajustado, de 187,6 milhões no período, com um crescimento de 17,8% quando comparado ao mesmo período de 2023. O lucro líquido consolidado ajustado atingiu 120,8 milhões, um resultado 12,6% maior que o mesmo período de 2023. Seguindo para o slide 6, chegamos ao sumário dos resultados consolidados. No terceiro trimestre de 24, atingimos um EBITDA de 187,6 milhões, 17,8% acima do terceiro trimestre de 23, como efeito do bom desempenho comercial de nossas unidades de negócios e do foco em eficiência operacional. Indo para o lucro líquido consolidado, apresentamos crescimento de 20,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionado principalmente pelo bom resultado operacional. O lucro líquido da controladora, atribuível aos acionistas controladores, atingiu 50,2 milhões no terceiro trimestre de 24, 12,7% maior que o apresentado no mesmo período do ano anterior, com expansão de 5,6 milhões. Passando para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. Nesse trimestre, não realizamos ajustes em EBITDA, apresentando apenas os ajustes realizados no primeiro trimestre de 23, referentes a custos rescisórios. No lucro líquido, ajustamos os efeitos não recorrentes e sem impacto de caixa ocorridos nas linhas abaixo do EBITDA. Destaque para os ajustes de depreciação e amortização, que somaram no período 36,6 milhões em despesas com amortização dos ativos intangíveis reconhecidos com as aquisições da BRB Seguros, Promotiva e demais unidades de negócio. E ainda foi registrado o ajuste de 8,6 milhões referente à baixa parcial de impairment do ativo intangível da subsidiária Polishop Seguros, valor que representa 50,5% do saldo de ativo. Em resultado financeiro, ajustamos os efeitos do ajuste a valor presente, AVP, das parcelas futuras dos custos de aquisição das investidas da companhia, bem como as atualizações monetárias do contas a pagar de aquisições. Em imposto de renda e contribuição social, os valores apresentados referem-se aos efeitos tributários dos ajustes realizados nas linhas de depreciação e amortização e impairment e resultado financeiro. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 120,8 milhões, um resultado 12,6% superior ao terceiro trimestre de 23, com um total acumulado no ano de 323,3 milhões, 29% superior ao acumulado no mesmo período de 2023. Seguindo para o slide 8, avaliamos a composição do resultado da controladora. No terceiro trimestre de 24, a controladora registrou 75,4 milhões em EBITDA, uma redução de 2,4% quando comparado ao mesmo período de 2023. O resultado foi impactado principalmente pela redução da receita líquida de comissões do runoff da operação Rede Caixa. O desempenho comercial em diversas unidades de negócios da companhia impulsionou a linha de equivalência patrimonial. Nessa linha, a controladora registrou 47,7 milhões, um resultado 30,6% superior ao apresentado no terceiro trimestre de 2023, devido ao melhor desempenho em participação no resultado de controladas, em contrapartida ao reconhecimento de equivalência patrimonial da realização de ativos identificáveis, anteriormente reconhecido em depreciação e amortização, tendo sido reclassificado para a linha de MEP a partir do quarto trimestre de 2023. Em lucro líquido, a controladora atingiu 50,2 milhões no terceiro trimestre de 24, representando um crescimento de 12,7%.
Esse desempenho foi impulsionado pelo melhor desempenho em resultado financeiro, como efeito principalmente da redução nas despesas financeiras referentes às atualizações monetárias das aquisições e pelo bom desempenho comercial das unidades de negócio da companhia. Passando agora para o slide 10, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados. No primeiro semestre do ano, 80% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócio consolidadas pela UIS do segmento de seguros representaram 56% do nosso resultado corrente. Seguimos observando um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 11, seguimos apresentando o desempenho operacional de nossos segmentos. Começando pelo segmento de seguros, atingimos no trimestre 151,2 milhões em receita líquida de comissões, um crescimento de 24,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho foi fruto de mais um trimestre de performance comercial recorde em algumas unidades do segmento, com destaque para BMG Corretora, crescendo 34,1% em relação ao ano anterior, a UIS Corporate, com crescimento de 28,6% em receita bruta, e a BRB Seguros, com crescimento de 24,7% de receita ex-comissões. Destaque também para a performance da investida Interseguros, que alcançou por mais um trimestre seguido de um marco recorde, atingindo 44,8 milhões em receita líquida, um crescimento de 45,9% quando comparado ao terceiro trimestre de 23, registrando 9,7 milhões em equivalência para o WIS no período. Seguindo para o slide 12, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios e crédito, a Promotiva e a WIS Parceiros. No trimestre, atingimos 42,4 milhões em receita líquida de comissões no segmento de crédito e consórcios, um crescimento de 27,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, e um EBITDA de 28,3 milhões, 49% acima do terceiro trimestre de 23. Esse resultado reflete o bom desempenho da operação Promotiva, atingindo 32 milhões em receita líquida de comissões no trimestre, batendo novo marco de maior receita histórica da unidade. A WIS Parceiros atingiu receita líquida de comissões de 10,4 milhões no terceiro trimestre de 24, resultado 3,2% superior ao terceiro trimestre de 23 e alcançou a emissão de 2,8 bilhões em crédito e cartas de consórcio, 108,4% maior que o mesmo período do ano anterior, como resultado da campanha comercial Acelera Porto, que influenciou fortemente esta performance. Seguindo para o slide 13, apresentamos o segmento de serviços, composto pela unidade WIS Concept e a operação em Hanoff Rede Caixa. No terceiro trimestre de 24, o segmento de serviços apresentou retração de 4,3% em receita líquida de comissões em relação ao mesmo período de 2023. A unidade mantém o foco na rentabilidade do negócio e encerra o período com EBITDA de 4 milhões, com crescimento de 10,8% em relação ao terceiro trimestre de 23 e uma expansão de margem EBITDA de 2,3 pontos percentuais, atingindo 17,2% no período. Por fim, sobre o Hanoff Rede Caixa, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente às vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha adicionou 46,3 milhões em EBITDA à companhia, um resultado 2,1% abaixo do terceiro trimestre de 23, devido ao decaimento de 2,9% na receita da operação.
Indo para o slide 14, destaco os principais pontos sobre o resultado do corporativo e abaixo do EBITDA. No terceiro trimestre 24, as linhas abaixo do EBITDA apresentaram um aumento em depreciação, amortização e impairment de 10,5 milhões, principalmente devido à baixa parcial de impairment do ativo intangível da subsidiária Polishop Seguros, no valor de 8,6 milhões. Essa baixa, realizada no terceiro trimestre de 24, representa 50,5% do saldo atual do ativo, que havia sido outorgado no valor de 40 milhões, a ser amortizado ao longo do prazo da exclusividade. Apresentamos um resultado financeiro de menos 14 milhões de reais, com melhora de 9,1 milhões em relação ao terceiro trimestre de 23, decorrente da redução da despesa financeira de atualização monetária do contas a pagar de aquisições pelas quitações que ocorreram em 2024, no total de 9,3 milhões. Por fim, nossos gastos de IR e CSLL no período apresentaram um crescimento de 11,7 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, devido a um melhor resultado operacional no trimestre. No terceiro trimestre de 2024, registramos uma alíquota efetiva de 34,7%, por efeito principalmente das despesas indedutíveis para fins de apuração de RPJ e CSLL, como o ajuste a valor presente e perda de capital. Passando para o último slide, o slide 15, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Em investimentos, o fluxo de 10,5 milhões é referente principalmente ao ajuste a valor presente, AVP, das aquisições realizadas pela companhia. Em financiamentos, o fluxo de 87,3 milhões é referente principalmente a 1. Ao pagamento da sexta parcela dos juros remuneratórios da primeira emissão de debêntures da companhia, no valor de 14,7 milhões. 2. Do pagamento de 10,9 milhões em juros e amortização de principal de empréstimos contratados pela companhia e suas subsidiárias. E 3. Do pagamento de 69,7 milhões referente a juros e principal do mútuo celebrado com os acionistas do bloco de controle da companhia, conforme fato relevante, publicado em 2 de fevereiro de 2024. Por fim, no trimestre foram desembolsados 44,7 milhões em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Portanto, finalizamos o trimestre com saldo de caixa consolidado de 250,4 milhões e de 39 milhões em caixa na controladora. Sendo assim, encerramos a apresentação e daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra para o Sr. João Rezende, que iniciará a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para participar, basta enviar sua pergunta pelo ícone Q&A na plataforma. Na sequência, ela será respondida pelos representantes da Wisco presentes. João, pode seguir, por favor. Bom dia a todos, é um prazer imenso receber cada um de vocês em nosso Q&A. Já temos algumas perguntas e eu vou dar início com uma pergunta do William Barranjard, do Itaú BBA. O William, antes de qualquer coisa, ele parabeniza pelo resultado sólido e, Marcos, ele nos pergunta a respeito do desempenho operacional das nossas principais BUs. Ele lembra que o crescimento de receita, excluindo comissões, foi de mais de 20% e quer saber se esse ritmo deve continuar. Ele também pede para nós comentarmos um pouquinho sobre os principais fatores que impulsionaram esse crescimento. Bom, ok. Muito obrigado, William, pela pergunta. João, eu vou dar início à resposta pela primeira fase da pergunta do William, dizendo o seguinte: a gente entende que vai, sim, continuar essa esteira de crescimento. Por quê? Porque hoje nós vamos continuar crescendo com forte ritmo, não é? Buscando a otimização da rentabilidade de negócio. Outro ponto que é bastante importante é que a gente vai continuar fortalecendo as nossas vantagens competitivas por meio de tecnologia proprietária.
como é o caso da nossa plataforma WISPRO. Um outro ponto bastante importante a salientar é que nós temos imensas e diversas avenidas de oportunidades de crescimento para explorarmos dentro dos nossos canais, aos quais a gente já faz parte, inclusive esses citados por você, William. Então, há oportunidades em novos produtos, de melhoria de jornadas e avanço de penetração em diversas personas. Um outro ponto também que é relevante mencionar é de que nós também enxergamos um compromisso de todas essas instituições citadas, as quais nós somos sócios, em seguir avançando nos resultados de seguridade. Então, por mais que a gente tenha um cenário de aumento de taxa de Selic, existe uma disposição dessas unidades de negócios feitas com essas instituições no sentido de prosseguir na avenida de crescimento. A gente está bem confortável em relação a isso. Lucas, você quer prosseguir no comentário da pergunta do William? Perfeito, Marcos. Acho que antes de começar aqui, William, só agradecer todo o time da WIS, né? A gente teve um resultado histórico nesse trimestre, quase todas as nossas unidades de negócio cresceram, tiveram um crescimento forte. Então, acho que isso consolida um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. E quando a gente fala especificamente, eu não vou me alongar demais aqui, mas eu acho que cada unidade de negócio, William, tem a sua dinâmica. Então, quando a gente olha, por exemplo, o BMG, a gente tem um trabalho enorme feito pelo time da BMG Seguros de avaliar elegibilidade, fazer venda desembarcada. A gente teve o BMG Med, que foi um produto que se destacou muito bem. A gente também teve um crescimento forte do prestamista. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, sobre o esfera da BMG, foram uma série de iniciativas e como o Marcos comentou aqui, isso não veio exclusivamente porque a originação aumentou, e sim de um trabalho muito forte da equipe para aumentar a penetração, lançar novos produtos. Quando a gente olha o BRB, a gente vê um crescimento também forte vindo de ticket médio, de originação, também da renovação de novos produtos. Então, a gente também vê uma dinâmica similar. Quando a gente olha, por exemplo, o caso da Promotiva, a gente vê uma operação que tem sido muito bem sucedida em conseguir aumentar a capilaridade de convênios que ela atua. Então, o Banco do Brasil tem uma série de folhas que ele comprou ao longo do Brasil, e a gente tem conseguido aumentar essa capilaridade de convênios regionais. A gente tem conseguido aumentar o número de parceiros que atuam com a gente. Talvez esse tenha sido o principal destaque positivo da Promotiva. Falando especificamente agora, a gente tem mais duas. Você perguntou também da Corporate do Inter. Vai ter uma segunda pergunta do Inter aqui, só para não ficar repetitivo, eu já endereço. E falando sobre a Corporate, acho que tem uma série de ações também que transformaram o resultado da Corporate esse ano. Nossa capacidade, talvez principal aqui, para trazer um grande destaque, é a capacidade da Corporate de fazer soluções tailor-made, produtos consultivos, complexos, em canais de distribuição de bancos. É o que a gente chama aqui de bancassurance de atacado. Então, acho que talvez esse tenha sido o principal destaque da Corporate. Legal. E Lucas, queria aproveitar e direcionar a segunda pergunta do William também para você. Ele queria que a gente falasse um pouco sobre a melhora que nós tivemos no resultado financeiro. A ideia é que a gente permaneça nos patamares do terceiro TRI de 24 ou mais próximo com outros trimestres? William, respondendo de maneira objetiva, a gente vem num processo de desalavancagem da companhia, como vocês podem acompanhar nos números que a gente apresentou. A gente tem um pouco de variação no nosso resultado financeiro, porque tem uma marca, apesar da gente ter swap nos nossos empréstimos, a gente tem um pouco de marcação a mercado que às vezes acaba mexendo um pouco no resultado financeiro. A gente espera que o resultado financeiro ao longo dos próximos trimestres ele esteja na banda entre o que foi esse terceiro tri e o segundo, ou seja, entre 14 e 20 milhões de reais de despesa financeira. Bom, obrigado. Maravilha. Agora a gente vai com uma pergunta do senhor Vitor Mendes, que é investidor na UIS. Ele parabeniza pelos resultados, diz que ficou impressionado com o que ele viu no Banco Inter e gostaria de saber se o ritmo forte de crescimento do Inter é refletido nos resultados aqui na corretora da qual nós somos sócios. Evandro, obrigado pela pergunta. Acho que só trazendo primeiro os números, né? A Interseguros ela reportou um resultado de 64 milhões de reais nos 9 meses desse ano,
e a UIS tem 40% dessa operação. Então, a gente ficou com mais ou menos 25, 26 milhões de reais, que a gente chama de equivalência patrimonial da operação da Interseguros. E aqui, eu acho que a gente tem dois grandes destaques, né? A gente vê o próprio Banco Inter se destacando muito, crescendo muito sua operação, o lucro do banco crescendo muito, o banco originando em diversas linhas de crédito, a corretora se beneficia desse bom momento que o banco vive, e eu acho que a gente também tem conseguido trazer uma agenda muito bacana de proposta de valor, de principalidade e de jornada de produto. Então, a gente tem conseguido embarcar produtos de seguro de vida de maneira muito inteligente, a gente tem conseguido fazer oferta de produtos de consórcio embarcados dentro do app do banco também, que tem gerado valor. E eu acho que quando a gente soma o bom momento do canal com uma estratégia muito focada em trazer produtos fáceis de comprar através de um aplicativo que a corretora tem trabalhado, acho que dá esse resultado que a gente vê na Interseguros e a gente acha que tem muita coisa para fazer daqui para frente. A gente não acha que é uma operação que está madura, acho que tem muita iniciativa. Quando a gente conversa com o time da corretora, a gente tem a certeza disso. Legal. Lucas, ainda com você, o senhor Ricardo Buttpigel, do BTG Pactual, nos faz duas perguntas. A primeira dela, ele lembra que a alavancagem da companhia continuou caindo nesse trimestre e diz que nós realizamos o pré-pagamento do mútuo com o bloco de controle, o que reforça a necessidade de alongar o endividamento, dado o problema de falta de liquidez no curto prazo. Com o mercado aquecido, faz sentido esperar a rolagem da dívida ainda para este ano ou para o começo do ano que vem? E qual será a política de pagamentos de dividendos e recompra de ações, uma vez alongada a dívida? Perfeito, Ricardo, obrigado pela pergunta. Respondendo de forma faseada, a gente, primeiro, é a minha talvez principal prioridade esse ano, cuidar, né, da nossa estrutura de capital, que é o que você perguntou aqui, principalmente da rolagem das debêntures, né? A gente tem um vencimento de metade do nosso saldo das debêntures em agosto do ano que vem. E eu acho que a gente tem uma confluência de dois fatores que transformam, que a gente quer acelerar esse processo, que a gente vem apresentando um bom resultado, o lucro líquido da UI está 45% maior esse ano do que estava ano passado, e a gente tem um mercado de dívida aquecido. Então, é uma prioridade e eu acho que a gente está num bom momento para tentar trazer as melhores condições para a companhia. Então, é algo que a gente vai trabalhar para tentar fazer isso no curto prazo. Legal. Boa. Acho que a segunda pergunta, né, João, falando sobre política de dividendos e recompra de ações. E essa é uma pergunta financeira, no final das contas, né? Qual que é a melhor forma que a gente consegue alocar o excedente de capital que a companhia tem? Eu acho que isso tem algumas perguntas que a gente vai respondendo. Primeiro eu tenho que estar com a estrutura de capital resolvida, que é a primeira pergunta que você passou. A segunda, a gente tem que ter o fluxo para fazer os pagamentos das obrigações que a gente já tem na companhia. E quando a gente olha o tamanho da dívida líquida para o tamanho da WIS, é muito mais uma questão de perfil de vencimento do que do tamanho das obrigações que a gente tem. E aí sobre uma segunda pergunta, que é como é que eu consigo alocar esse capital de forma a gerar o maior valor para os nossos investidores? Se a gente tiver alguma aquisição que possa gerar muito valor, a gente vai olhar. Se a gente não conseguir chegar num retorno que faça sentido, a gente pode avaliar um programa de recompra e, eventualmente, mexer na nossa política de dividendos. Então, a gente quer, primeiro, terminar a lição de casa, que foi a sua primeira pergunta, que é resolver a estrutura de capital, para a gente poder olhar a melhor forma de fazer o use of proceeds da nossa geração de caixa operacional. Legal. Temos uma pergunta aqui do senhor Pedro Calixto, do Clube de Investimentos Lublin, e ela vai muito ao encontro de coisas que você já falou, mas a gente podia dar uma complementada no que diz respeito à queda contínua do endividamento da companhia. O que a gente pode esperar? Você já ressaltou das despesas financeiras ao longo dos próximos trimestres, mas aqui ele traz também qual será a destinação de caixa futuro da empresa. Acho que eu já abordei um pouco isso na primeira pergunta. A gente falou isso também no call anterior. A gente está ativo olhando oportunidades de M&A. Eu acho que o resultado que a Wiz tem nesse trimestre, a gente está capturando o valor, mas a gente também está gerando valor para os parceiros, os bancos, nossos sócios nas operações que a gente tem. E a gente tem conversas e faz parte do nosso negócio avaliar o mercado. Mas eu acho que a gente tem o cuidado aqui de ser muito prudente, né? A gente tem um custo de capital que vem subindo, né? As taxas Selic vem subindo, então eu acho que a gente tem um mandato que a gente precisa gerar um retorno e um valor acima do custo de capital. Então, do ponto de vista assim de execução de uma agenda de M&A, a gente vai ser muito cauteloso para que a gente consiga gerar um valor e que a gente tenha casos muito óbvios de geração de valor.
Legal. Agora uma pergunta do Evandro Medeiros, da Suno, uma pergunta sobre Promotiva. Ele ressalta que os Cobans têm alcançado um espaço relevante na originação do Banco do Brasil e parece que há um verdadeiro alinhamento entre o banco e a Promotiva. E aí ele pede para a gente comentar um pouquinho qual seria o cenário e os impactos caso uma renovação do contrato com a Promotiva não seja renovado, já que ele expira em 3 anos. Tá bom, eu vou falar, MB, se você quiser contribuir também. É, primeiro ponto, assim, eu acho que o mandato que a gente tem na Promotiva é de gerar valor para o banco e para os correspondentes bancários. E quanto mais valor a gente gerar, melhor vai ser a nossa negociação dessa renovação daqui a 3 anos, né? A gente está super contente e a gente acha que tem uma agenda muito, muito relevante de coisas que a gente quer fazer dentro desse canal, seja aumentar a capilaridade de correspondentes bancários, ter uma atuação mais específica para portabilidade, ter uma agenda de venda de seguros embarcada nesses créditos que faça uma penetração melhor de venda de seguros para o banco, aumentar a eficiência de venda de consórcios. São todas agendas que a WIS tem muita experiência em outros canais. Então, a gente acha que quanto mais a gente conseguir crescer essa agenda, mais dinheiro os correspondentes vão ganhar, mais valor a Promotiva vai ter nessa cadeia e melhor para o banco e, por consequência, a gente vai ter um processo de renovação mais fácil. Vê, se quiser. Só complementando um pouco, Lucas, além de tudo que você mencionou sobre a Promotiva, nós estamos lá com uma jornada já em funcionamento com a nossa ferramenta tecnológica, o WISPRO, que está dando um outro gás e uma outra possibilidade, não só no que diz respeito à margem, como o pagamento de comissões e uma série de funcionalidades hoje já rodando dentro da Promotiva, o que demonstra uma proposta de valor dentro lá da nossa participação junto a esses Cobans e que torna cada vez mais próxima a possibilidade da gente estar dentro desse canal fazendo um bom trabalho. Bom. Legal. Marcos, aproveitando você, o senhor Uhum. Rafael Almeida, que é investidor da UIS, ele pergunta se há perspectivas de investimento ou novos investimentos no curto prazo. Bom, obrigado, Rafael, pela pergunta. Né? A nossa última aquisição inorgânica, ela se deu exatamente em 22 de dezembro de 2022, que foi a própria Promotiva. Né? Atualmente, a gente tem aí uma posição de caixa que, junto à projeção de recebimento de dividendos das subsidiárias, deixa a gente numa capacidade de desalavancar bastante grande, e retomar o crescimento inorgânico. Dito isso, a gente tem aí hoje uma dívida líquida que atingiu aí a ordem de 447 milhões no terceiro TRI de 24, e esse resultado significa uma queda na ordem de 168 milhões comparado com o terceiro TRI de 23. Né? Quer dizer, então, a gente tem hoje um EBITDA por participação como referência, a gente percebe uma redução dessa alavancagem que vai buscando aí na ordem quase de uma vez esse EBITDA. O que significa dizer que a gente tem aí na mesa a possibilidade de retomada de crescimento inorgânico. Óbvio que essa transação vai ocorrer desde que o target avaliado ele tenha sinergia com a estratégia de crescimento e as condições desse deal possa ser compatível com o custo de capital da nossa companhia. O que a gente entende, hoje a gente tem um pipeline de cerca de 30 a 40 oportunidades focadas basicamente em bancassurance, onde a gente teria fit e oportunidades realmente de uma proposta de valor que crescesse esse negócio. Então, assim, eu não diria para você que estamos com isso pronto para acontecer, mas a gente tem mapeado uma série de oportunidades e, dentro do tempo e das condições ideais, a gente está, sim, de volta ao jogo. Legal, Marcos. Obrigado. Eu vou com uma pergunta agora do senhor Vanderlei Silva, da Signa. Ele quer saber o que a gente pode esperar da UIS no que diz respeito ao payout. Vanderlei, né? Vanderlei. Vanderlei, obrigado pela pergunta. Acho que, reforçando um ponto que a gente sempre gosta de falar, a gente sempre é uma companhia pagadora de dividendos. A gente gosta de ter essa métrica real, de que um pedaço do lucro que é gerado todo ano é distribuído para os acionistas. Isso é saudável para o nosso negócio. Então, acho que o primeiro ponto que a gente quer reforçar, a gente reduziu o nosso payout há mais ou menos um ano atrás,
para a gente conseguir reter mais caixa na companhia e desalavancar a companhia. Então, acho que um ano depois, a gente começa a ver efeito dessa iniciativa que a gente fez. A gente teve uma redução substancial da dívida líquida da companhia, e isso abre a opcionalidade para a gente poder fazer várias coisas com esse capital. Então, acho que a primeira parte importante é o lucro crescendo 45%, qualquer que seja o payout da companhia, a gente está aumentando em termos absolutos a distribuição de dividendos. Acho que o segundo ponto que a gente quer reforçar é uma estrutura de capital mais eficiente, a gente abre opcionalidades. E as opcionalidades são voltar a fazer M&A, a gente encontrar retornos que façam sentido, avaliar programas de recompra, como qualquer empresa pode avaliar, e eventualmente, se a gente encontrar uma forma para retornar o investimento, para fazer esse caixa que está na companhia render mais do que o custo de capital, eventualmente retornar isso aos acionistas. Mas eu acho que isso não muda o fato de que a gente vem de uma agenda de muito forte de crescimento do lucro líquido da controladora, isso naturalmente vai se traduzir em maiores dividendos para a companhia. Legal, obrigado, Lucas. Nós vamos agora com uma pergunta do senhor Gilmar Filho, que é investidor. Ele parabeniza a WIS pelos resultados e gostaria de saber qual a participação do runoff da caixa correspondente ao lucro da controladora. Perfeito. Gilmar, o runoff ele representa mais ou menos 20% da receita líquida da companhia, e quando a gente olha o EBITDA, e aí eu vou fazer uma licença poética, vou usar o EBITDA por participação que a gente tem em cada um dos negócios, ela já representa menos da metade dos nossos negócios. Eu acho que isso dá uma ordem de grandeza e só reforça o ponto de como a gente tem cada vez mais fazendo com que esse seja um assunto menor dentro da companhia, na medida que as operações que a gente tem continuam crescendo ano após ano. Legal, nós estamos chegando na última pergunta. Caso alguém tenha mais uma, fique à vontade para direcionar. Mas vamos com a pergunta do Leonardo Roma, que também é investidor. Ele também parabeniza a WIS pelos resultados e gostaria de saber como é que fica a parceria da WIS com a Polishop. Só contextualizando um pouco, a WIS comprou uma parcela da corretora que a Polishop tinha, e a operação da Polishop reduziu muito de tamanho desde a aquisição que a gente fez. Eles devem ter reduzido o volume de lojas em mais da metade desde que a gente comprou a operação, e agora eles têm operação judicial. Ao longo dos últimos trimestres, a companhia vem baixando parte da expectativa de retorno que a gente tinha, que a gente espera que seja menor do que quando a gente fez, ao longo do resultado. Isso só reforça como o resultado da WIS vem vindo forte, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Esse trimestre a gente reportou 50 milhões de lucro líquido e a gente fez uma baixa parcial do investimento da Polishop, que gerou um impacto no resultado da controladora de 4 milhões de reais. Na medida que a gente vai baixando isso para os próximos anos, a gente não tem essa despesa. Então, se a gente olhar o resultado corrente, tirando esse efeito da Polishop, a gente teria entregue 54. Então, a gente tem conseguido crescer 45% o lucro líquido, mesmo já reconhecendo o prejuízo desse investimento que a gente fez ao longo do resultado, coisa que a gente deve ver um saldo menor daqui para frente. Então, isso só reforça o que a gente vem falando nos calls anteriores sobre o Polishop, que apesar de ser um investimento que não deu o retorno que a gente esperava, ele é um investimento pequeno dentro do portfólio de aquisições que a gente fez, e quando a gente olha a cesta de investimentos que foram feitos, a gente vê muito mais méritos do que prejuízos. Legal, não tenho mais nenhuma pergunta na tela. Sendo assim, a gente vai caminhando para o fim do nosso Q&A. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, colocar a área de relações com investidores à disposição de vocês. Peço licença para encerrar nossa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. Encerramos neste momento a videoconferência da Wisco. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.